Este é o maior oceano do planeta e também um dos mais perigosos. Sob uma superfície que parece calma, existe um mundo onde um único segundo de distração é suficiente para desaparecer. Bem-vindo ao Pacífico, o oceano mais perigoso do planeta. Golfinhos saltam como se o Pacífico fosse inofensivo. Eles cruzam o ar em perfeita sincronia, como se o oceano fosse leve. Mas logo abaixo, a luz enfraquece e algo já está subindo. Aqui, a morte não avisa. Ela observa. Espera o momento exato. Na superfície, tudo parece simples. O céu aberto, o horizonte infinito, o balanço hipnótico das ondas, indo e vindo. Mas por baixo, o oceano é um labirinto vivo. Recifes se erguem como cidades submersas. Fendas viram esconderijos naturais. Corais se transformam em fortalezas orgânicas, cheias de vida e perigo. Estrelas do mar repousam no fundo como joias esquecidas. Peixes coloridos cruzam a água como faíscas em movimento constante. Mais adiante, uma foca boia tranquila. O mar parece macio, quase acolhedor. Mas o Pacífico não é macio. Ele testa, ele cobra, ele pune erros. A foca mergulha, nada a alguns metros. Volta à tona para respirar. Tudo continua calmo. Então, o silêncio estoura. Não vem som de aviso, não vem sinal de alerta. De baixo surge uma sombra. Não vem da frente, não vem do horizonte. Vem de onde a presa não enxerga. Um impacto seco, água explodindo, confusão instantânea. Um tubarão corta a coluna d'água como um projétil vivo. O ataque é rápido demais para a reação, rápido demais para entendimento. No Pacífico, o perigo não avisa, ele aparece. A presa não perde, ela simplesmente some. O tubarão não depende de sorte, ele depende de sensores. Sente vibrações mínimas, sente batimentos acelerados, sente a eletricidade invisível dos músculos se contraindo. Para ele, o oceano não é escuro, é um mapa vivo, pulsando sinais. Cada movimento denuncia, cada erro brilha como um farol. E quando tudo se alinha, ele dispara. Não é apenas força, é eficiência absoluta. Mas mesmo esse caçador, com dentes como lâminas, não é o dono definitivo do lugar. Porque existe algo no Pacífico que até tubarões aprendem a evitar. Imagine um predador que não depende só de instinto. Um predador que aprende, que memoriza, que ensina. Um predador que caça em grupo, como se estivesse executando um plano cuidadosamente ensaiado. Agora, imagine que até os maiores caçadores do oceano mudam de rota ao sentir sua presença. Elas surgem como sombras elegantes, preto e branco, silenciosas, orcas, as verdadeiras assassinas do mar. Não se engane com um nado calmo. Por trás dele existe cálculo, experiência acumulada, memória coletiva. A orca é um dos poucos predadores do planeta que não depende apenas de instinto. Ela depende de conhecimento. Um grupo de golfinhos atravessa o azul profundo, aceleram, desaceleram, mudam de direção como se estivessem brincando, parecem intocáveis, mas abaixo deles o oceano fica quieto, quieto demais. 3 orcas se aproximam. A maior lidera, provavelmente a matriarca. As outras acompanham como peças perfeitamente posicionadas em um tabuleiro invisível. Elas não estão desesperadas por comida. Às vezes, estão treinando, testando limites, ajustando o tempo.
moldando os filhotes para o futuro. A primeira orca sobe à tona, chamando atenção. Exposição calculada. Distração intencional. Os golfinhos mudam o rumo. E é exatamente isso que elas queriam. A segunda surge do fundo como um míssil. Rompe a superfície com violência. O grupo se espalha. E no oceano, pânico é caro, porque pânico cria erro, e erro cria oportunidade. A caçada vira um cerco, um jogo silencioso, preciso, cruel, até que a presa perde ritmo, perde direção, perde vantagem. E então, o final chega. No Pacífico, existe um tipo de morte que não é barulhenta. Ela não precisa ser. Ela é inevitável. Em alguns lugares do mundo, as orcas vão além. Elas criam ondas para derrubar focas de blocos de gelo. Empurram presas para áreas rasas e já foram vistas atacando tubarões apenas para extrair uma parte específica do corpo. Não é fome, é seletividade, é domínio absoluto. Se o oceano fosse um império, a coroa não estaria nos dentes maiores, estaria na mente mais estratégica. Se esse documentário está te prendendo até aqui, deixa o like. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a continuar existindo. Agora, prepare-se para descer, muito mais fundo. Vamos para um lugar onde nenhum ser humano sobreviveria mais que alguns segundos. O abismo. Quanto mais você desce, menos luz existe e menos regras conhecidas funcionam. A pressão aqui é esmagadora, implacável, capaz de destruir aço. E mesmo assim, existe vida, criaturas que vivem no limite do impossível. Ali, um gigante cruzaria a escuridão como uma nave viva. O cachalote. Com dezenas de toneladas, ele é o maior predador dentado do planeta. E prefere caçar onde quase nada mais caça, a mais de 1000 metros de profundidade. Nessa escuridão absoluta, ver não adianta. Então ele escuta. Cliques poderosos atravessam a água como sonar. Cada eco revela uma forma, uma distância, uma chance. E o alvo, muitas vezes, parece mito, a lula gigante. O confronto não tem espectadores, só pressão, escuridão, violência silenciosa. Tentáculos poderosos se fecham. Ventosas armadas cravam marcas profundas. Mandíbulas colidem no escuro. Quando o cachalote vence, ele sobe carregando cicatrizes profundas. Marcas que contam histórias de batalhas invisíveis. No Pacífico, até os vencedores pagam um preço. Mas nem toda guerra é vencida com força. Às vezes, vence quem desaparece melhor. Nos recifes, um mestre da camuflagem observa em silêncio. O polvo. Em segundos, ele muda cor, textura e padrão. Vira pedra, vira coral, vira sombra. Quando um predador se aproxima, ele confunde. Libera tinta, cria um apagão no oceano. E enquanto o inimigo tenta entender o que aconteceu, ele já não está mais lá. Mas quando decide atacar, não há hesitação. No centro dos tentáculos existe um bico duro como lâmina. Ele perfura conchas, carapaças, armaduras naturais e injeta enzimas que dissolvem a presa por dentro. No Pacífico, até o silêncio pode ser uma arma. Se você gosta de explorar os ambientes mais extremos do planeta, se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo é uma expedição diferente. Perto das costas, outra história se repete há milhões de anos. Tartarugas marinhas seguem rotas antigas. Percorrem centenas, às vezes milhares de quilômetros, guiadas por algo que não se vê. Um instinto quase inexplicável. Elas retornam à praia onde nasceram, como se a terra guardasse uma memória escondida. A migração é perigosa. Tubarões rondam, predadores esperam. Mesmo assim, elas continuam. À noite, a fêmea sobe à areia, cava com esforço, deposita dezenas de ovos e volta ao mar, sem proteção, sem despedida. Dias depois, a areia se move, filhotes emergem, e a primeira corrida da vida começa. Da areia até a água. A distância é curta, o perigo é infinito. Pouquíssimas chegam, mas as que chegam mantêm o ciclo vivo.
E é isso que o Pacífico realmente é. Não apenas um oceano enorme, mas um palco onde a vida acontece em extremos, onde golfinhos saltam como se o mundo fosse leve, enquanto, logo abaixo, a morte sobe em silêncio, onde orcas caçam como estrategistas, tubarões atacam como lâminas, polvos desaparecem como sombras e cachalotes travam guerras no escuro. O Pacífico não dorme. Ele nunca dorme. Se inscreva para a próxima expedição. Obrigado por assistir. Até a próxima expedição.